A montadora alemã de carros premium Mercedes-Benz apresenta, em fevereiro de 2018, a nova geração do seu modelo de acesso, o Mercedes-Benz Classe A. Essa segunda geração desse hatch chega completamente reformulado em design interno e externo, traz um novo conceito de interação com o usuário no interior chamado MBUX, Mercedes-Benz User Experience, que inclusive já tinha sido antecipado na Feira de Produtos Eletrônicos CES 2018 em Las Vegas, em janeiro. Esse novo Mercedes-Benz Classe A ele incorpora também funções de condução semi-autônoma, faróis multi-beam LED, que também são opcionais, e esse modelo ele passa a ser objeto de encomendas no mercado europeu já a partir de no próximo mês, março de 2018, e as primeiras entregas ocorrem para os primeiros compradores ainda no primeiro semestre de 2018. Em termos dimensionais, o novo Mercedes-Benz Classe A ficou bem maior, ele mede agora 4,42 metros de comprimento, ele tem 1,80 m de largura e a distância entre eixos ficou muito longa, 2,73 metros. A altura não mudou muito, ficou em 1,44. Então, em resumo, ele ficou muito mais longo, mais largo e mais baixo, relativamente mais baixo, dando uma aparência significativamente mais esportiva em relação ao modelo que era vendido até então. Em termos de design também a gente observa uma alteração, não muito radical, mas uma alteração nos conceitos que estão sendo aplicados a esse modelo. Inclusive, essa nova linguagem de design já tinha sido apresentada pela Mercedes-Benz na reformulação do Mercedes-Benz CLS. Então, esse tipo de design da dianteira, principalmente, tinha sido já apresentado no CLS. Como a gente pode observar, é um design um pouco mais purista, um design mais limpo, que, segundo a Mercedes-Benz, é baseado num conceito de design chamado Sensual Purity. Então, esse conceito também já foi aplicado no CLS e agora ele traz essas novas tendências, essas novas diretrizes para o seu modelo de acesso, o Mercedes-Benz Classe A, e daí provavelmente para os novos modelos, os novos lançamentos da marca. Na dianteira, principalmente, você pode observar esse novo conceito por meio dessa nova grade dianteira. Você tem o elemento de 3 pontas central, porém a grade ela tem um novo formato que agora lhe parece estar invertido em relação aos modelos anteriores. Ela se alarga em relação à base, então isso deu uma nova dinâmica para a dianteira. Os faróis também são muito parecidos com o novo CLS, eles são de LED e você tem inclusive um novo sistema de posicionamento diurno com um novo tipo de assinatura visual. Então o visual realmente ficou mais esportivo e mais emocionalmente atraente. Então a Mercedes-Benz optou por adotar alguns aspectos mais emocionais no design para torná-lo mais atraente. Ele tem linhas bem mais prolongadas visualmente, tanto pela ampliação da distância entre eixos, vocês estão vendo aí uma distância entre eixos de 2,73, deu ao carro um porte diferenciado, um porte realmente, hoje ele é um dos hatches médios maiores do mercado, com 4,42 e 2,73 de entre-eixos, então é um entre-eixos que ele é quase 8 centímetros maior do que o do Volkswagen Golf, por exemplo, é bem maior do que o BMW Série 1 e muito maior também do que o próprio Mercedes-Benz Classe A de primeira geração, que é o modelo predecessor. Então, na lateral, inclusive, esses caixas de rodas estão maiores e elas comportam rodas de 16 até 19 polegadas. Inclusive, o modelo que está sendo mostrado aí está com rodas de 19 polegadas, o que dá a dimensão desse tipo de visual, né? Na traseira também a gente tem uma novidade, porque as lanternas agora elas estão divididas, então elas estão divididas em duas seções. Você tem uma parte das lanternas que estão posicionadas nos paralamas e uma outra parte um pouco menor posicionada na tampa do porta-malas. Então o visual realmente ficou bem mais agradável, bem mais requintado também. Na traseira você tem saídas de escape, um elemento difusor central inferior, e vocês estão vendo saídas de escape duplas na traseira. Evidentemente, esses modelos que são apresentados inicialmente são versões mais topo de linha, então trazem detalhes exclusivos e de modelos mais sofisticados. O aerofólio de tampa de porta-malas também ficou bem maior, você incorpora nele um brake light, então dá uma linha de teto um pouco mais ampliada,
complementando esse design um pouco mais esticado, um pouco mais elegante dessa nova geração do Mercedes-Benz Classe A. Então o carro realmente ficou bastante diferenciado em relação ao modelo que era vendido até então, com lanternas maiores, essas lanternas traseiras são todas de LED, assim como os faróis dianteiros, e você tem um novo tipo de interior. Então o interior também tem uma renovação completa, ele foi totalmente redefinido nos seus conceitos, ele traz um visual bem mais moderno e vanguardista, isso fica claro, nunca se viu um interior dessa forma como está sendo apresentado por essa nova geração do Mercedes-Benz Classe A. Ela tem também uma característica de trazer uma separação modular entre a seção superior e a seção inferior. O volante é novo, também de 3 raios com múltiplos comandos multifuncionais, e você tem na parte esquerda um elemento de controle do sistema de iluminação e também de freios de mão. As saídas de ar-condicionado também são elementos de turbina, então um visual que já tinha sido usado em outros modelos da Mercedes-Benz. A grande novidade mesmo fica por conta das novas centrais de informação e entretenimento, que aí na realidade você tem uma combinação de 2 centrais que eles vão mostrar aí. O sistema de comando do sistema de informação e entretenimento, ele mantém o elemento central no formato de pad e traz também mexer na central de informação e entretenimento por meio de toque touchscreen. Esse aí é um modelo esportivo, ele traz bancos inteiriços e com um elemento central aberto, e esse modelo aí especificamente está com essa decoração um pouco mais ostensiva de couro preto com branco, mas há versões também que vão ser mostradas aí no vídeo um pouco mais para frente com uma decoração um pouco mais sóbria, inteirinho e preto. Então depende do tipo de versão. Então esse daí é um modelo um pouco mais diferenciado, com esse acabamento interno realmente bastante claro. Você tem elementos de controle dos bancos dianteiros, tanto em todas as posições de encosto, assento, então múltiplos graus de liberdade para fazer o ajuste elétrico dos bancos com memória. Sistemas de som de alta qualidade, então uma série de recursos que tornaram esse Mercedes-Benz Classe A 2019 de nova geração um carro realmente bem mais sofisticado. Vocês podem ver, ele passa a contar também com saídas de ar para o banco traseiro. Porém, em relação ao interior, a gente pode observar que é a primeira vez em modelos da Mercedes-Benz e talvez a primeira vez em um carro de produção em série você não tem um elemento protetor sobre o cluster de instrumentos. Você tem aí, na realidade, uma das opções de interior do Mercedes-Benz Classe A é que você tem 2 telas de 10,25 polegadas, mas há opções menores, com 2 telas de 7, ou uma tela de 10,25 e uma tela de 7. Enfim, isso aí que define esse novo conceito de interação com o usuário chamado MBUX, Mercedes-Benz User Experience, que inclusive adota sistema de inteligência artificial. Então ele aprende com o uso, com a interação com o motorista, com o seu proprietário. Então ele vai melhorando e ele permite também uma série de personalizações. Então cria um efeito meio que emocional entre o motorista e o carro. Evidentemente há opções de head-up display que projetam informações holográficas no campo de visão do motorista, e aí vocês estão vendo o cluster de instrumentos digital, que realmente é revolucionário, com múltiplas opções de configuração, e ele também tem uma certa integração com o sistema de informação e entretenimento, que é a tela central. Evidentemente é possível você configurar múltiplas cores, aliás a ambientação interna do Mercedes-Benz Classe A, ele permite que você modifique a tonalidade em até 64 cores diferentes, então inclusive muda-se de acordo com o sistema de modo de condução. Então se você está com um modo de condução um pouco mais econômico, um pouco mais frugal, ele fica em tonalidades azul e verde. Se você adota uma sistemática um pouco mais esportiva, vai para vermelho. Uma novidade também em âmbito Mercedes-Benz é o fato de você poder usar multigestos para fazer a interação com a central de informação e entretenimento e projetar inclusive o mapa de navegação que vem inclusive em 3D no campo de visão do motorista, representando um avanço importante em termos de segurança. Então o carro realmente é uma série de inovações
em termos de tecnologia, em termos de interação com o usuário, em termos de oferta de informações dinâmicas e de informações de rota para o motorista. Esse novo Mercedes-Benz Classe A traz também alguns recursos que a gente já tinha visto em modelos da Audi, como o sistema de assistência preditiva. Então ele absorve informações oriundas dos sistemas de navegação do GPS. Então ele sabe, por exemplo, o piloto automático adaptativo quando você vai entrar numa rotatória ou quando você vai entrar numa curva. Então ele já sabe disso e já faz um ajuste automático de velocidade para permitir que o motorista possa contornar essas curvas sem qualquer problema, sem sofrer algum susto, né? A gente sabe que esses sistemas de piloto automático adaptativo, os primeiros, eles não tinham informações que quando ia chegar numa curva, por exemplo, então ele teria que reduzir a velocidade, e agora ele já faz isso. Então agora vamos ver algumas demonstrações de funcionamento desse novo sistema. Infelizmente está em inglês, mas vocês vão ver o funcionamento do sistema de reconhecimento de voz. The route is being calculated. In 400 yards, turn left onto South Valley View Boulevard. Hey Mercedes, Yes, please. change the ambient light color to red. Okay, I'm changing the color. Hi Mercedes, Yes, please. change the ambient light color to red. Okay, I'm changing the color. Hey Mercedes, Yes, please. how is the weather in Las Vegas? Currently it is clear in Las Vegas with a temperature of 8 degrees. Hey Mercedes, Please speak now. I am cold. The temperature is set to 23 degrees. Hey Mercedes, Yes, please. I am cold. I'm setting the temperature. Bom, pessoal, então vocês viram aí o funcionamento do novo, esse contexto MBUX, Mercedes-Benz User Experience, e agora vocês estão vendo uma outra versão do Classe A, que provavelmente é a Classe A 250. Hey Mercedes, Tá vendo a pessoa usando a funcionalidade. to Marina Beach. Route guidance is starting. A funcionalidade de reconhecimento de voz para traçar a rota e passar o seu carro, já ligar o sistema de navegação. Então, a novidade em termos de assistência ao motorista é realmente que pela primeira vez o Mercedes-Benz Classe A adota funções de condução semi-autônoma. Então ele pode fazer isso por meio a uma nova câmera de visão aprimorada, sistemas de radar que permite que o Mercedes-Benz observe inclusive até 500 metros à sua frente. Ele usa dados de navegação também de alta precisão e o sistema de condução autônoma dele é denominado Active Distance Assist Distronic. Então ele faz parte de um pacote chamado Driving Assistant, que é capaz de acionar e ajudar o motorista em diversas situações, como aproximação de curvas, de rotatórias. Há também um sistema de frenagem automática de emergência em cidade com detecção de pedestres, ciclistas. Então isso aí é uma coisa que está sendo cada vez mais normal em modelos europeus, até mesmo por exigências em termos de segurança. Ele tem sistemas de prevenção de colisão traseira e tem sistema de frenagem automática de emergência. Então se ele detecta que o motorista eventualmente perdeu a consciência, ele é capaz de parar o carro de forma automática. Então realmente é muito... tem Hey Mercedes, uma série de novidades. Speak now. send a message to Mark. Say the text, please. Hey Mark, do you want to join me for a run at the beach? Do you want to send the message or correct it? Send it. É uma série de novidades tecnológicas, inclusive um sistema Pre-Safe Plus que pode reconhecer uma colisão traseira iminente e ele evita isso, ele muda, ele aplica firmemente os freios no veículo que eventualmente estejam em processo de ser em processo de colisão, minimizando muito os riscos de ocorrer um acidente um pouco mais sério. O Mercedes-Benz Classe A está chegando ao mercado europeu, inicialmente em 4 versões, o A200 com transmissão manual de 6 marchas, o A200 7G DCT com uma transmissão
automática de dupla embreagem em 7 velocidades. O A250 também 7G DCT, só transmissão automática, e o A180 7G DCT. Os dois primeiros, os A200, usam um motor 1.6 turbo com 160 cavalos, 250 Nm de torque, e é capaz de acelerá-lo de 0 a 100 em 8 segundos, velocidade máxima em torno de 225 km por hora. O manual um pouco mais lento, 8,2 e 222. E esse 8 segundos e 225 é com câmbio automático. Já o A250 usa um motor 2.0 turbo com 225 cavalos, 350 Nm de torque, acelera de 0 a 100 em 6 segundos e atinge 250 km por hora de velocidade máxima limitada eletronicamente, inclusive esse que está sendo mostrado no vídeo agora, é exatamente um Mercedes-Benz A250. E finalmente você tem uma versão diesel para o mercado europeu com motor um pouco mais fraco de 116 cavalos, o torque interessante de 260 Nm e ele é capaz de acelerar de 0 a 100 em 10,5 segundos, atingir uma velocidade máxima de 202 km por hora. Não há informações ainda de quando essa nova geração do Mercedes-Benz Classe A chega ao Brasil, mas não deve demorar muito, até mesmo porque a sua disponibilidade no mercado platino, no mercado da Argentina, já foi anunciado ainda até o final de 2018. Então o Brasil também não deve demorar, muito provavelmente devemos receber essa nova geração do Classe A no Brasil ainda esse ano. É isso aí, novo Mercedes-Benz Classe A.